Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, gente! Olá, bem-vindos ao novo episódio. Olá, sejam bem-vindos depois de tanto tempo. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pelo nosso sumiço, que eu sei que já faz muito tempo, né, que a gente posta. A verdade é que a gente se inspira na Laurinha Lero. Não é? E a gente não promete nada. A gente não promete nada, então tudo bem. Mas, assim, é tudo culpa minha, na verdade, porque... Culpa minha não, culpa da UNB. Discutam com a UNB. Mandem e-mail lá, reclamando. Culpa da Universidade de Brasília, que é tóxica e por isso faz eu fazer um TCC. Poxa, universidade tóxica, hein, cara? Universidade tóxica do caralho, faz eu fazer um trabalho de conclusão de curso e tal. E aí, né, foda, porque eu tava, tipo assim, todo o meu tempo livre, né, tentando dedicar ao TCC, né, e as outras coisas da minha vida, mas o TCC realmente ocupa muito tempo, né, então, tava foda, porque, enfim, né, tava fazendo uma monografia. E pra quem não sabe, né, o tema... pra quem não sabe, como se todo mundo soubesse, né, mas enfim. O tema da minha... Para todos os meus fãs. O tema da minha monografia era sobre a pornografia, né, então eu também acho que é muito interessante eu trazer depois essa pesquisa aqui. A gente tá pensando em fazer um episódio só sobre isso, com a Letícia meio que me entrevistando, digamos, para que eu conte um pouco sobre a minha pesquisa, como ela foi feita e tal. E aí agora eu acabei de entregar a monografia, né, para as professoras que vão estar na banca, e semana que vem eu vou apresentar ela, então, né, daqui a uns 6 dias eu vou ter a banca, né. E aí vamos saber se eu vou realmente formar ou não, né, porque vamos ver. Pelo menos agora acabou, então eu tô tipo, bom... Estou feliz. Vai estar bem mais tranquilo agora. Tô bem mais tranquila, porque mesmo faltando a banca, assim, o pior já passou, né? Que era, de fato, escrever o treco. Agora já tô muito mais de boas, com muito mais tempo livre, então a gente resolveu gravar os últimos episódios pra acabar essa temporada, digamos, né? Pelo menos esses episódios do livro Woman Hating, porque a gente ainda não terminou o livro. E a gente quer fazer isso até o fim do ano, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, que a gente vai entrar na reta final agora. Mas que agora, nesse episódio, a gente começa a última parte do livro, né? Então, até o final do ano, a gente quer terminar essa meio que primeira temporada e ter ela completinha, assim. Tipo, a gente tá pensando em muitas coisas pro ano que vem, né? A gente já tá, tipo, pensando em qual direção que o podcast vai ir, porque depois que acabar o livro, a gente tá sempre seguindo isso, né? Cada episódio é um capítulo do livro Woman Hate, então a gente vai ter que pensar, reformular e ter novas ideias do que fazer, né? Incluindo isso de falar sobre a minha pesquisa, talvez falar sobre outras pesquisas, outras coisas, mas sempre com esses mesmos temas que a gente já abordou nessa primeira temporada, né? Exatamente. A temática não vai mudar, a gente vai continuar falando sobre questões de gênero. Teoria feminista. Ligada à teoria feminista mesmo. A premissa meio que continua a mesma, né? Mas a gente tem que pensar no que a gente vai fazer exatamente. E de lá pra cá, desde que a gente gravou o último episódio até hoje, já aconteceu muita coisa que eu queria recapitular um pouquinho, eu queria compartilhar um pouco com vocês, assim. Começa com o episódio anterior, a gente começou falando que o Lula ainda tava preso. Então, né? Então, já temos que dar uma atualizada aí, não está mais, enfim, né, para as pessoas se situarem no contexto político nacional. Mas quem diria, né? E aquele dia foi top, hein? Que sexta-feira. Inclusive, hoje também é uma sexta-feira, galera. Sextou. Mas... enfim, pra mim, sextou, já entreguei minha monografia. Isso aí, cara. E de lá pra cá, eu participei do Spotify for Podcasters Summit, que foi o primeiro evento de podcasters do Brasil, assim, oficial, né? Organizado pelo Spotify, não que não tenham outros, obviamente. Mas que foi, tipo assim, organizado por uma marca, que nem o Spotify. E, cara, foi uma experiência muito da hora. Fui pra São Paulo sozinha,
Peguei um BlaBlaCar, faltei um dia de trabalho, precisei faltar um dia de trabalho, porque o evento foi na sexta e no sábado, então eram 2 dias de evento, mas enfim, eu tenho um trabalho que me permite isso, né? Me permite essa flexibilidade, o que é muito bom. Então eu aproveitei e fui lá, como a nossa irmã mais velha mora em São Paulo, fiquei na casa dela, peguei um BlaBlaCar e fui, né? E a inscrição era de graça no evento, e foi uma experiência muito incrível, assim, tipo, nossa, eu até postei lá no Instagram, né, umas fotos, mas, cara, foi muito da hora. Deu para aprender muita coisa, assim. Eu nem digo tanto pelo evento, porque de fato você tipo encontra, você pode ouvir pelo Spotify, tem a gravação de todas as mesas, então o conteúdo tá lá para quem quiser ouvir, né? E dentro disso ainda tem várias críticas assim, né, em relação ao conteúdo das mesas. Mas o fato de, tipo, como criadora de conteúdo, ir lá e conhecer outras mulheres que também estão criando conteúdo foi, tipo, muito da hora, muito legal. E eu voltei cheia de ideias, né? A Isabela sabe, a gente já fez uma reuniãozinha desde que eu voltei, e com uma visão muito diferente, assim, né? Tipo, uma visão de. Sei lá, é outra coisa, né? Você conhecer uma galera que já tá nessa área há um bom tempo e que já manja muito, sabe? Ou outras pessoas que também estão começando que nem você, sabe? Mas todo mundo, tipo, muito aberto a se ajudar, assim, e fazer conexões e tudo mais. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito incrível. Espero participar de outros eventos ano que vem. Eu também, véi, espero muito conseguir ir em algum momento, né? Porque, como eu comentei, tava fazendo TCC, então eu pensei em ir junto com a Letícia, até pesquisei passagem de Buser e tal, aqui de Brasília para São Paulo. Mas tava foda, né? Porque eu tinha que terminar a parte mais foda do meu TCC, que era a análise dos vídeos pornográficos e tal, e aí eu falei, se eu for pra São Paulo, eu não vou fazer nada, com certeza. Então é melhor exato. eu ficar aqui em Brasília fazendo as coisas e tal, e a Letícia vai lá pra nos representar. E eu fiquei muito feliz que ela teve essa experiência positiva, porque, né, ela foi sozinha, já que eu não a acompanhei. Então, E é um pouco assustador chegar lá sozinha, assim, tipo, o que estou fazendo aqui? Tenho apenas 6 anos e pá. exato, poderia Porque, né? muito bem ser, tipo assim, algo meio assim, sabe, ela se sente meio mal e tal, porque ela tá sozinha, né, afinal de contas. Então, tipo assim, às vezes você se sente meio deslocada, ou meio tipo. É que a gente tem o grupo, né? Tem a hashtag Mulheres Podcasters e a gente tem um grupo no WhatsApp. E, cara, eu encontrei as meninas, assim, já me senti completamente acolhida e, cara, foi muito legal, assim, realmente não me senti sozinha. E, e foram conexões muito importantes, sabe? Eu sempre falo pra esses eventos, assim, tipo, pelo conteúdo em si, se você tem interesse em fazer podcast e tudo mais, é muito legal, pode ter vários conteúdos que te ajudem, assim. É, claro, fica aí a crítica que nem eu falei em relação àquela questão de você colocar, tipo, podcasts muito grandes que deram, às vezes, em algumas palestras e algumas mesas, que acabaram, tipo, não sendo muito úteis as dicas para pessoas pequenas que nem a gente, né, que estão só começando. Mas, enfim, né, e vai da organização do Spotify e tudo mais. Mas para quem é criador, tipo, se conectar com outros criadores, trocar ideia, trocar cartão, troquei vários cartões, conhecer as pessoas, ir no bar tomar uma cerveja junto, ver que as pessoas, né, passam pela mesma coisa, pelas mesmas dificuldades ou por outras e estão sempre querendo se ajudar e tudo mais. E realmente, tipo, é uma comunidade bem unida, assim, né, entre a gente, né, nós ali, mulheres, pelo menos, e várias pessoas LGBTs também e tudo mais. E a galera, tipo, que realmente tá se esforçando bastante pra criar um conteúdo legal, sabe? E, cara, voltei cheia de ideia, voltei cheia de indicação de podcasts pra ouvir. Agora tô ouvindo muito mais podcasts do que eu ouvia antes, né? Até porque eu sempre vou a pé pro trabalho, daí eu gasto, né, de manhã uns 20 e poucos minutos, então tô sempre ouvindo muitos podcasts, assim, até pra me inspirar, assim, no conteúdo dos outros, né? E, nossa, assim, abriu muito meus olhos em relação a isso. As possibilidades do que a gente pode fazer, né? Eu acho. Sim, é muito massa mesmo. Eu realmente espero participar dos próximos. E é isso, gente. Além disso, a gente só tem mais algumas notícias. Agora estamos no iTunes. Ah, é verdade. Eu ia falar isso. Quando eu voltei, eu coloquei o podcast em vários outros agregadores que a gente ainda não estava. Então, se você queria nos ouvir em outro lugar.
Tem no Deezer também agora, Deezer, iTunes. Eu coloquei em mais alguns também que não são tão conhecidos, mas a gente vai publicar tudo lá no Instagram depois. Então, basicamente, estamos em todos os lugares. E, além disso, a gente também queria avisar que agora, né, a gente tá gravando dia 29 de novembro. Tá rolando um sorteio lá no Instagram do podcast. Sim, nosso primeiro sorteio, nossa primeira parceria. Isso é tão chique. Sim, várias coisas acontecendo. O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que inclusive eu estou lendo no momento, né? Agora que passou toda a treta do TCC. Não sei que você tá lendo. Eu já tinha começado a ler, né? Mas aí eu comecei a ficar muito ocupada com as coisas, então eu meio que voltei a ler, né? Nossa, o livro é incrível, assim, tipo, eu recomendo pra todo mundo. A gente já falou, né? No episódio anterior, a gente passou praticamente o episódio inteiro falando dele, né? Basicamente. E eu fiquei muito feliz, porque, enfim, a Isa sabe, né? Fazia tempo que eu queria fazer um sorteio lá no Instagram. E eu não sabia como fazer isso, tipo, que marca falar, se alguém ia realmente, né, tipo, fazer uma parceria e tudo mais. Aí eu falei com a Vertov, que é uma livraria aqui de Curitiba. Inclusive, se você for de Curitiba, vá conhecer a Vertov. É um lugar perfeito, tipo, sério. Numa cidade que é tão reaça, é um lugar de resistência ali no meio, porque é uma livraria de esquerda e, enfim, ela vende os livros da Boitempo, Autonomia Literária, Editora Elefante, todas essas editoras menorzinhas, sabe? Que são de esquerda. Onde é que fica? Porque eu nunca... Fica na Visconde de Nácar, lá perto do Veg Veg. E o lugar é maravilhoso, assim, é uma casa enorme, tem vários passos. Eu fui lá no lançamento do livro da Sabrina Fernandes, foi lá. E foi quando eu conheci o lugar, eu não conhecia antes, eu só tinha ouvido falar, assim. E daí eu entrei em contato com eles pelo Instagram, eles super toparam a parceria. E aí é isso, a gente tá... E também com as meninas do QG Feminista, né? Porque no sorteio, se você participar, você pode ganhar tanto um livro do Caliban e a Bruxa, quanto a zine do QG Feminista com textos sobre direitos reprodutivos, que tem tudo a ver com o livro, né? E olha Então... que incrível, né? Olha só, que 2 prêmios incríveis. Então, qualquer pessoa Sim. que esteja no Brasil pode participar, né? Porque a Débora me mandou mensagem falando, eu queria muito, não sei o que lá. Aí eu, amiga, é só pra quem tá no Brasil mesmo, porque a gente não vai... a não ser que ela fosse pegar o prêmio, tipo, sei lá, quando ela voltasse. Aí ela falou, vem aqui me visitar. Aí eu, amiga, eu adoraria, mas assim, fica difícil. Sim. Mas adoraria, mas a Débora é uma amiga da Isabela que tá na Espanha, né? Ela tá no contexto. Fazendo mestrado lá. Então, assim, realmente é só pra quem tá no Brasil, né? Porque a gente que vai enviar o livro pra quem ganhar. E a gente que vai pagar o frete e tudo mais. A pessoa realmente só tem que ir lá no nosso Instagram, nos seguir a livraria, seguir o QG e comentar lá, né, marcando umas amigas e tal. E é isso, a gente vai fazer o sorteio dia 18? Dia 18, a ideia é conseguir enviar a tempo pra chegar pro Natal. Mas, enfim, pro seu presente de Natal. Assim, se não der a tempo, tudo bem também. Mas, enfim, eu tentei colocar ali umas 3 semanas pra dar bastante tempo para as pessoas participarem e pra dar tempo de chegar de Natal, ou pra você presentear uma amiga, pra você presentear alguém. Então, participem, entre lá no Instagram, @opessoalepolítico, e participem do nosso sorteio. E é isso, galera. Agora acho que a gente já falou muito das coisas de novidades. Mas tem várias novidades e tem várias outras vindo por aí. Se preparem, que a gente vai pensar em muita coisa pro ano que vem. Porque se teve uma coisa que eu voltei foi com anotações do evento e muitas ideias e, enfim, muitas coisas. Então é isso, fiquem ligados nas próximas coisas, nas nossas redes sociais também, e continuem ouvindo aqui. Então vamos falar sobre o livro, né, sobre o capítulo de hoje. Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton, e você está escutando O Pessoal é Político. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8, chamado Androginia, o modelo mitológico, e que dá início à última parte do livro, né? Que é a parte 4. Chamada Androginia. Isso só me lembra Rádio 4. Enfim, não, a gente não pode mais citar a Laurinha Lerolê, ela foi cancelada. É verdade. É que eu passei pano, daí então, tá tudo certo.
Basicamente, é uma parte que a Andrea, agora que ela já falou sobre a história das mulheres, sobre a pornografia, sobre essas mídias e os estereótipos, né, contidos nessas mídias, agora ela vai falar sobre, basicamente, sobre abolição de gênero, né? Assim, se a gente for definir mais ou menos. Porque não exatamente com essas palavras. Ela não fala exatamente, tipo, abolição de gênero. Ela vai tratar do conceito de androginia, que é a gente se despir dessas ideias do que é homem, do que é mulher, do que é masculino e do que é feminino, né? O que faz sentido, tipo, de estar no fim do livro, porque é como se ela fizesse toda uma análise antes sobre como a misoginia, né, tá aí na sociedade, como o feminino é visto de uma forma ruim, e aí depois ela termina como se fosse com uma espécie de... A conclusão dela não tem que existir nem o feminino e nem o masculino, sabe? A gente tem que lutar por uma sociedade que seja livre desses conceitos. É meio que, tipo, ela chegou ao fim do livro, então ela vai dar a ideia dela de como a gente poderia acabar com essas coisas, né? Então, famoso, tem que acabar com isso aí aqui, ok? Exato, antes ela fez uma análise do que é isso, né? Do que é a misoginia, de como é o ódio às mulheres na sociedade. E agora ela vai meio que mostrar como que ela acha que a sociedade deveria ser, né? Como seria a sociedade ideal para ela. E que é uma ideia compartilhada por muitas feministas radicais, né? Que é pensar em um mundo sem o gênero, sem essa noção de que porque você nasceu com uma genitália, você tem que ser de uma forma tal, entendeu? Base do que a gente tá defendendo, do que a gente quer é isso, né? Pensar num mundo sem gênero, sem essa definição de homem e mulher que cria essa hierarquia, né? De um dominar o outro. Então, um mundo onde não tivesse isso, né? Apesar das diferenças biológicas, a gente não seria dividido nessas duas caixinhas. A gente entende que gênero é um sistema hierárquico de opressão, então a gente tem que lutar pelo fim dele. Então é mais ou menos esse fim do livro da Andrea, vai ser mais ou menos isso que ela tá falando, assim, né? E aí, nesse capítulo, ela vai trazer a questão mais mitológica dessa androginia, né, que ela chama. Sim, exatamente. E vai explicar o que seria isso, né? E, enfim, acho que entra muito nessa questão de, tipo, independente das pessoas falarem, nossa, isso é um conceito muito abstrato e muito utópico, não sei o que lá, tipo, mano, sei lá, é meio que sempre aquela coisa, sabe? Cabe a gente, tipo, expor o mundo que a gente quer e sonhar com ele, e não, tipo, eu não acho que eu vou viver pra ver isso, mas não me impede de dizer, é nisso que eu acredito, eu acho que essa devia ser a solução, sabe? Tipo... eu acho que muitas pessoas vão sempre falar que o que a gente tá lutando é utópico, né? O objetivo que a gente quer chegar é utópico. Tipo, sei lá, eu sempre faço uma comparação quando as pessoas falam, mas você realmente acha que vai existir um mundo sem gênero, que não exista homem e mulher? E, tipo assim, óbvio, né? Vão ter as diferenças biológicas, mas que não exista o conceito, né? De o que é o homem e o que é a mulher. E eu falo, é isso, sabe? Eu não acho que eu vou estar viva pra ver, mas é a mesma coisa com o vegetarianismo, sabe? A gente realmente acredita que vai existir um mundo e que as pessoas não consomem mais animais? Não sei. Eu espero que sim. Eu acho que eu não vou estar viva pra ver. Mas nem por isso eu vou falar que a luta vegana e vegetariana, enfim, é ridícula e não faz sentido e é utópica, sabe? Fora que, tipo, eu acho que isso entra muito numa questão de... Sei lá, tipo, também ninguém ganha nada se a gente só falar, o mundo é uma merda mesmo e não vamos fazer nada e sempre vai ser assim, tá ligado? Porque é que nem uma thread que eu tinha visto esses dias que eu achei muito boa, que falava assim, isso entra muito nessa questão também de afrofuturismo que as pessoas estão falando hoje em dia, sabe? Tipo, eu acho que ver tudo como é o fim do mundo e tudo vai acabar e tudo com essa mentalidade apocalíptica, tipo, não vamos pensar no mundo melhor, é uma coisa das classes dominantes, tá ligado? Porque, na real, tipo, se você voltasse pro passado e falasse para as mulheres que não podiam trabalhar, que não podiam estudar, que não podiam votar e etc., que um dia elas iam ter esses direitos, por mais que hoje em dia as coisas ainda sejam uma merda, eu não tô falando que estão boas, senão a gente nem estaria aqui, né? Se você voltasse e falasse para essas mulheres isso, elas iam ficar, nossa, meu Deus, sério? Tipo, elas não iam acreditar nisso no futuro, entendeu? Mas hoje a gente tem esses direitos. Então eu acho que, tipo, qualquer pessoa que é de uma minoria sabe que as coisas podem sim ficar melhores, tá ligado? Com muita luta, obviamente. Mas que, tipo, já foi muito pior, sabe?
Então eu acho que também cair nesse, tipo, pessimismo e, tipo, ai meu Deus, isso nunca vai acontecer, então de que adianta, também não ajuda ninguém, sabe? Sei lá. Exato. E aí a Andrea Enfim. fala: nós queremos destruir o sexismo, isto é, as definições polares de masculino e feminino, de homem e mulher. Nós queremos destruir o poder patriarcal em sua fonte, a família, em sua mais hedionda forma, o Estado-nação. Nós queremos destruir a estrutura da cultura como a conhecemos, sua arte, suas igrejas, suas leis. Todas as imagens, instituições e conjecturas estruturais mentais que definem mulheres como tubos de buceta molhadas, fendas quentes. Porque basicamente é isso que ela quer dizer. A gente quer mudar o sistema inteiro, né? A gente quer... isso que significa você ser abolicionista, né? De alguma coisa. Você ser abolicionista de gênero é você querer que o sistema inteiro mude, entendeu? E não apenas reformar ele, né? Exato. Não apenas reformista, que seria as pessoas que acreditam, não tá muito legal isso de, né, o jeito que os homens tratam as mulheres, não sei o que lá, mas dá pra gente, tipo, mudar algumas coisas e não mudar outras. Não. Tipo, é só ter mais mulher CEO. Exato. Se a gente é abolicionista de gênero, a gente acredita que a gente tem que realmente mudar tudo nas estruturas, entendeu? Então não é só, tipo, dê mais oportunidades, como você falou, mulher CEO, dê mais oportunidades de emprego pra mulheres, salários iguais, ou sei lá o que, sabe? A gente tem que pensar em mudar toda a estrutura do sexismo, que é o que ela fala, que é essa questão das definições polares do que é masculino e do que é feminino. Porque a gente não vai acabar com a misoginia e acabar com o sexismo se a gente continuar tendo a noção de que o masculino e o feminino são dois polos opostos, que o masculino é o superior e o feminino é o inferior, sabe? Que é basicamente o que toda a análise dela do livro nos mostra, né? Sim, e muito menos também criando 500 mil novos gêneros Tumblr, enfim, né? Pra cada coisinha individual da pessoa. Ele é homem, mas ele gosta de passar batom, então ele é homem hífen não sei o que lá, enfim, nem sei o nome dessas coisas que as pessoas criam no Tumblr, tipo, não, a questão é você fazer o contrário, né? Você não criar 1000 caixinhas novas, e sim você não ter caixinhas, né? Aquele vídeo da Lui Ponto, né, que ela fala do que é gênero e ela explica com as caixinhas, né, muito bom. Que é tipo, você tem a caixinha do que é ser mulher, né? Essa caixinha vai isso, isso e aquilo. Você tem a caixinha do que é ser homem, né? Essa caixinha vai todo o oposto, sabe? Tipo, na caixinha da mulher você vai ter, ela é submissa, ela é passiva, ela é materna, ela tem que cuidar dos filhos. Claro que dentro das suas realidades, é óbvio que as socializações vão ser diferentes de acordo com classe, raça e tudo mais. Não é uma coisa homogênea, mas continua sempre existindo essas caixas. Podem existir caixas diferentes se você é, obviamente, uma mulher negra ou uma mulher branca, mas ainda existe, né? Ainda existe uma coisa que você tem que seguir para ser considerada mulher. E aí, o que a gente prega e o que a Andrea tá falando basicamente no fim desse livro é: a gente não quer que existam essas caixinhas, o que é o que a Letícia falou, é o oposto de você querer criar várias caixinhas e falar, não, todo mundo pode se encaixar em alguma. A gente quer falar, não tem que existir caixinha nenhuma, todo mundo é ser humano, todo mundo tem que ser ser humano, independentemente de sua biologia, entendeu? Pode gostar do que quiser, pode fazer o que quiser, sem ser restringido por essas noções do que você tem que ser, entendeu? E daí, nesse capítulo 8, a autora vai falar do modelo mitológico da androginia, né? Então ela vai explicar um pouquinho o que é isso. Então ela vai falar, a mitologia andrógena nos providencia um modelo que não usa definições polares, onde as definições não são implícitas ou explícitas. Masculino bom, feminino mal. Homem humano, mulher outro, né? Como vai dizer a Simone de Beauvoir. Mitos da androginia são modelos mitológicos de multissexual, ou seja, um não é definido, a mulher não é o que falta no homem, a mulher não é a má, a mulher não é enfim, o mito do mal, né? O homem não é o bonzinho, não existem essas dicotomias, né, como a gente sabe que existe hoje em dia, mas idealmente não existiria. E ela vai voltar, então, para os mitos e vai falar um pouquinho de como existem várias populações, na antiguidade existem vários mitos, assim, do ser humano como andrógeno mesmo, e não necessariamente foi sempre essa definição, né, de homem e mulher. E ela fala, androginia como base de identidade sexual e vida comunitária não fornece esses imperativos. É liberdade sexual e liberdade para as mulheres biológicas, ou todas as pessoas que são ditas femininas, né?
E essas Sim. duas coisas não são separáveis. Então, basicamente, o que ela quer dizer é que em um mundo onde esse mito da androginia fosse o que a gente incorporasse como a nossa verdade, nossa base da nossa identidade sexual, né? Não teria essas restrições para as pessoas que nascem do sexo feminino ou para as pessoas que se identificam com o gênero feminino, né? Ou às vezes até, como a gente diz, por exemplo, o homem gay que sofre homofobia por ter trajetos femininos. Enfim, toda essa noção de que o feminino é o negativo, né? De que o feminino é o ruim e é o oposto do masculino, que é o bom, né? Que é tido como o bom. Exato. Então, tipo assim, se a gente vivesse num mundo em que esses mitos da androginia, ou seja, que todo mundo tivesse sua identidade sexual baseada no véi. Eu quero ser quem eu quero ser, entendeu? Não importa se eu nasci com tal genitália ou com tal órgão sexual, enfim, com tais hormônios, com tais cromossomos e hormônios e tal. Eu só vou ser quem eu quero ser porque minha identidade sexual é essa, andrógena, eu posso ser quem eu quiser ser. Nesse tipo de comunidade não existiria esse tipo de opressão em cima do feminino, em cima das pessoas que são biologicamente nascidas com o sexo feminino também, né? E é muito interessante como ela volta pro mito, porque, na verdade, toda a nossa sociedade, ela vai falar até sobre a importância do mito, né, antes de entrar nesses diferentes mitos, que, na verdade, toda a nossa sociedade ainda é muito baseada em cima deles, né, e eles estão presentes em todos os lugares. Pode ser que hoje em dia a gente fale, nossa, nada a ver, não é mais que nem no passado, que, né, tipo, os mitos eram usados para explicar o que a ciência não explicava, mas, na verdade, esses mitos foram o que criaram todos os arquétipos e, tipo, todos os estereótipos que a gente vê até hoje em dia na mídia, em várias histórias e no senso comum mesmo das pessoas, ele ainda tá super presente, né? Tipo, ele define muita coisa. Ela vai entrar na questão dos arquétipos de gênero do Jung, que Jung, enfim, eu lembro que eu até estudei um pouquinho na faculdade, né, por causa da questão do storytelling e da jornada do herói e tal, mas o Jung foi quem definiu os arquétipos do inconsciente. E daí você vai ter, tipo, a mãe, você vai ter a sacerdotista, você vai ter todos os arquétipos que a gente vê, tipo, nas histórias até hoje, né? Tanto na literatura quanto nos filmes, na série e tudo mais. E daí ela vai falar, nos anos recentes, os psicólogos em particular têm se voltado para os povos primitivos e situações tribais em um esforço para penetrar a dinâmica básica do masculino e feminino. O esforço mais notável foi feito por Jung, e é necessário afirmar que, admirável como outros de seus trabalhos por vezes são, Jung e seus seguidores têm carregado a bagagem do dualismo patriarcal e sexual com eles em sua busca. Jung descreve o masculino e o feminino nos termos absolutos nativos da cultura, como arquétipos prévios da psique. O masculino é a autoridade, a lógica e a ordem, o que é Saturno, e encarna os valores constantes do patriarcado. E o feminino é emocional, receptivo, anárquico, Câncer. Jung nunca questionou a arbitrariedade cultural dessas categorias, nunca olhou para elas para ver suas implicações políticas, nunca soube que eles eram sexistas, que eles funcionavam como instrumento de opressão estrutural. Então, claro, né, não foi um plano maquiavélico criar esses arquétipos, mas quando você cria esses arquétipos de um sendo o contrário do outro, automaticamente você está colocando um como mais importante que o outro e como mais útil, né, tipo, digamos assim. E você cria toda uma cultura, você cria toda uma desculpa para você colocar um hierarquicamente sobre o outro, né? E basicamente nossa sociedade inteira é baseada nisso, né? Tipo, como ela mostrou no resto do livro, sempre existe essa dualidade oposta entre o que é o homem e o que é a mulher. E isso a gente faz com várias outras coisas, né? Até, tipo, para que a gente possa dominar algo, a gente tem que se colocar como diferente e superior, né? Por exemplo, o ser humano em cima dos outros animais e da natureza e tal. Em vez da gente, por exemplo, olhar para o que a gente tem em comum com essas coisas, a gente olha para o que a gente tem de diferente, né? Então, Exatamente. Tipo, em vez da gente olhar, não, olha, assim como os animais não humanos, né? Porque, enfim, a gente é animal também, né? E a gente se esquece disso. Enfim, assim como os animais não humanos, olha, a gente tem isso, isso e aquilo em comum com esses animais. Não, em vez disso a gente olha, não, mas o que faz a gente diferente da vaca? Ah, é que a gente é racional, a gente pensa, tipo assim... Sendo que, na real, a gente não faz ideia, né, do que esses animais pensam. Mas, enfim, né? A gente fala, não, mas a gente consegue escrever e transmitir nossos pensamentos e falar e tem, sei lá, polegares opositores, sabe? Tipo assim,
enquanto a gente não olha para o que a gente tem em comum, né? É a mesma coisa de homens com mulheres, em vez da gente olhar, tá, mas o que a gente tem em comum com os homens, sacou? Óbvio que por conta da socialização, hoje em dia a gente tem muitas coisas que são diferentes, né? De como um homem e uma mulher são criados no mundo. Mas em vez da gente olhar para isso, para as coisas que a gente tem em comum, tanto biologicamente, às vezes, né? Mas enfim, a gente pega e destaca as diferenças e coloca um em um polo e outro em outro polo, né? Tipo, o homem é assim, a mulher é o seu completo oposto. A gente não consegue enxergar, tipo... E seria fácil você falar que, tipo, essas são só diferenças, mas essas diferenças são usadas para oprimir um lado, né? Que é bem no que a autora vai entrar, assim. Que, tipo, se um é bom, o outro tem que ser mal. E, tipo, daí a nossa cultura, obviamente, né? A nossa cultura capitalista, e, enfim, que é sempre você tem que estar produzindo e tudo mais. É óbvio que o masculino, que é o lógico, que é o ordem, que é o mais... Enfim, aquela questão, né, que o homem é a razão e a mulher é a emoção, quem que vai ser privilegiado nesse sistema, né? Porque, enfim, daí você entra em toda aquela questão que eu até coloquei aqui, que, assim, é muito bom que tenha um movimento hoje em dia que resgate questões femininas, tipo assim, sei lá, ser sensível não é uma coisa ruim, e que a gente consiga notar que essas coisas, tipo, até porque, né, enfim, tanto homens quanto mulheres, né, podem estar em contato com seus sentimentos e tudo mais. Mas a gente tá numa sociedade capitalista que valoriza o trabalho, que valoriza o dinheiro, então, tipo, é óbvio que questões, tipo, emocionais sempre vão ser vistas como inferiores, entendeu? Você pode ter um movimento todo de resgatar essa questão do sagrado feminino, não sei o que lá, que, enfim, também é bem questionável o quanto você também tá criando outros estereótipos quando você fala isso, né? Quando você coloca essas características como femininas. Mas, cara, a sociedade nunca vai dar o mesmo valor pra isso do que ela dá pra essas características masculinas, tá ligado? Tipo, nunca enquanto a gente for viver numa sociedade patriarcal capitalista, né? A gente pode falar o quanto a gente quiser, mas, tipo assim, é óbvio que o masculino, que é o lógico, que é a razão e etc, etc, vai continuar se sobrepondo, né? Porque... Tipo, ela até fala, é uma consequência natural dessa postura dualista que macho e fêmea são colocados uns contra os outros, ou seja, né, como os opostos, e que o conflito é um modo de dinâmica de relacionamento aberto a homens e mulheres, machos e fêmeas, quando eles se encontram. Tipo, claro, se você tem essa dualidade, né, essa oposição entre o que é o masculino e o que é o feminino, é claro que vai existir conflito e dinâmicas opressoras entre eles, sabe? Porque... E é como a Simone de Beauvoir fala, cara. Não é que não existam essas diferenças, por exemplo, biológicas entre um macho e uma fêmea. A questão é que a cultura pega essas diferenças e utiliza para oprimir a mulher, né? Exato. O homem, né, pega essas diferenças e utiliza para nos oprimir. Porque é diferente de se a gente encarasse, tipo, assim... Digamos que fosse verdade essas coisas. Tipo, a mulher é mais maternal, a mulher é mais passiva, não sei o que lá. Mas se isso tudo fosse encarado como... é tipo só um outro jeito de ser e não um jeito inferior de ser, digamos, né? Ok. Sim, exatamente. Mas não é encarado como um jeito... E nunca vai ser, né? Porque você entra nessa questão assim, você pode falar, porque a mulher é mais maternal, mas isso é uma coisa boa e tal. Tá, tudo bem, mas você ser maternal, tipo, você ter filhos, você ser mãe, não é... Daí você vai entrar em toda a questão da reprodução social e dos direitos reprodutivos, mas, tipo, isso não é visto como tão valoroso quanto, tipo, você criar uma empresa, entendeu? Porque a reprodução social da espécie humana não é vista como um trabalho, é visto como algo que você tem que fazer por amor, né? É isso que eu ia falar, tipo, se a gente levar isso pra realidade material das mulheres... É muito bonitinho você falar, realmente a mulher é mais materna, a gente tem mais cuidado, não sei lá, mas isso é utilizado pra nos oprimir, obviamente, tipo assim, porque isso é óbvio que você vai falar, já que ela é mais materna, então, consequentemente, ela que deve ficar em casa cuidando dos filhos. Casa. E as pessoas falam como se fosse muitas vezes assim, tipo, porque não, ficar em casa é tão bonito quanto a pessoa ir trabalhar, porque ela tá cuidando dos filhos. Sim, no mundo ideal, eu concordaria, tá ligado? Tipo, realmente, você tá reproduzindo a espécie humana, tipo, você tá cuidando da próxima geração, você tá colocando filhos no mundo, você tá criando a classe trabalhadora, né, pro capitalismo. Agora, na vida real, essa mulher não vai ganhar um salário por estar criando o filho ali em casa, ela não vai ser respeitada, ela não vai ser vista como alguém, né,
de respeito e de poder. Ela, tipo, a mulher, enfim, como sempre, né? Sempre foi relegada ao privado e o homem ao público, né? Ao político. Então, se a gente desse o mesmo valor para esses dois lados, sim, ok, claro, mas a gente sabe que a gente não dá justamente por causa disso, né? Porque as mulheres foram colocadas ali. E a gente tem outro ponto, né, que ela levanta e que eu mesma falo muito sobre isso no meu TCC, que é tipo assim, e que a Simone de Beauvoir já falou muitos anos atrás, né? Que por essa questão da dualidade, de que um é uma coisa e o outro é o oposto, tem a questão de que o homem é o ser humano, né? A gente é o outro, Sim. como a Simone de Beauvoir fala. E aí, quando você tem o rolê de que você pensa, né? Ah, esse é o ser humano ideal e aquele é o outro, né? Ele é o inferior. Isso é muito mais fácil de você praticar violências contra esse tipo de pessoa, né? Por que os homens conseguem praticar tanta violência contra a gente e viver de boas? Porque eles nos desumanizam. Se eles estão nos desumanizando, né? O patriarcado inteiro tá nos desumanizando a hora toda, se torna muito mais fácil e automático você cometer violências contra seres que não são nem seres humanos, sabe? Não são nem seres, na verdade, são tipo objetos, né? Se você objetifica a mulher e trata ela como um objeto, uma coisa, se torna muito mais fácil realmente você ter conflitos, violência e, enfim, interações violentas com esse tipo de coisa, né, que a gente passa a ser. Tipo, né, toda a questão da violência na pornografia, por exemplo, que eu abordo na minha pesquisa, né, vem daí, né? Que é uma coisa que a Andrea Dworkin fala muito no livro dela, que é só sobre pornografia. Que, tipo, a violência na pornografia existe porque, véi, as mulheres são tidas como esses seres que querem ser violentadas. Então, tipo, você tem todos esses vídeos pornográficos que contêm um monte de violência porque parece, tipo assim, é o que ela quer, sabe? Porque ela é um ser humano inferior, que, enfim, ela é tida como o outro, então só um objeto sexual e tal. Então, uma violência contra ela não é uma violência de verdade. Exato, e isso vai entrar em todas as opressões, né, na verdade. Na real você sempre tem que desumanizar o outro, assim como ela comenta no livro dela, é o que Hitler fez com os judeus, é literalmente a mesma coisa, você transforma aquele grupo de pessoas no outro, né? Pessoas negras, enfim. Você transforma aquele grupo de pessoas no outro e aí se torna muito fácil desumanizar eles, porque é o que a gente já tá falando nos outros episódios, né? Como às vezes a gente pensa, tipo, como que eles deixaram acontecer todo o holocausto e tal, tipo, deixaram, né, entre aspas. Enfim, como que isso pôde acontecer e tanta gente apoiou? Porque se as pessoas de lá viam os judeus como nada, né? Como, tipo, nem pessoas de verdade, aí acaba que a violência contra eles é justificada, tipo, se torna, assim como a Andrea fala, nem como uma violência de verdade, né? Porque a violência de verdade é quando ela é cometida contra uma pessoa como você, sabe? Quando é aquele outro, você não encara isso como uma violência. Não precisa ir tão longe, né? É só ver qualquer classe média brasileira, tipo, não se importando com a violência nas favelas, por exemplo. Porque não é o igual a mim. Agora, se alguém for assaltado aqui no meu bairro nobre, meu Deus do céu, violência. Agora, as pessoas sendo mortas na favela, nossa, isso aí, tipo, a pessoa não tá nem olhando, a pessoa não tá nem ligando, porque ela não considera aquelas pessoas humanas que nem ela, né? Tipo, ela desumanizou num nível que ela considera, na verdade, ela nem considera, né? E por isso então, mesmo, entra várias questões aí. E por isso mesmo que a Andrea fala que essa é a base do sexismo, essa questão de você encarar a mulher como uma coisa e o homem como outra coisa, e um como o oposto do outro, e um como superior ao outro, porque é a lógica que, tipo, permeia todos os pensamentos sobre como a mulher é inferior, né? Tipo, se a gente tivesse uma noção de que, todo mundo é igual, etc., todo mundo é ser humano, e realmente levasse isso a sério, a gente não teria todas essas noções de que, mulher é assim, homem é assim, tipo, todos esses estereótipos, sabe, que as pessoas acham que é, tipo, inofensivo, sabe, igual a gente falou, tipo, não, a mulher realmente é mais materna, ela cuida mais dos filhos. No senso comum, isso surge muito de uma forma inofensiva, às vezes, sabe? Naquelas piadinhas, tipo, naquelas coisinhas, tipo... exatamente. Aquelas piadinhas de estereótipo de gênero, sabe, que todo mundo já ouviu. E das próprias mulheres, muitas vezes, também, né, tipo... Exato, o que é triste, né, mas, enfim, óbvio, né, a gente vive numa sociedade machista, é claro que elas vão pensar dessa forma, mas é tipo... Esses estereótipos mesmo, né? De, a mulher adora compras, a mulher adora pintar as unhas, adora uns clássicos. Tudo isso parece, tipo, muito inofensivo, parece muito...
sabe? Não é nada demais, mas basicamente é daí que vem todas essas noções opressoras, né? E, enfim, é a lógica por trás disso, assim, do que permeia todas as questões de achar a gente inferior e o homem superior, etc. Bom, então a autora vai falar, né, sobre todos esses estereótipos, vai falar sobre os problemas deles, né, o problema de se ter isso na nossa cultura, como eles não são inofensivos, né, da forma como algumas pessoas pensam. E nisso ela vai entrar na questão dos mitos da androginia, para mostrar que a gente podia sim ter seguido um caminho diferente, né? Existia sim vários mitos e várias histórias onde não tinha essa diferença, essa binaridade entre homem e mulher, só que a nossa cultura seguiu isso, né? Que a gente conhece hoje em dia. Então, ela vai falar assim: a informação essencial que levaria às noções não sexistas, não repressiva da sexualidade, pode ser encontrada nos mitos da androginia. Mitos que descrevem a criação do primeiro ser humano como homem e mulher em uma forma. Em outras palavras, Jung escolheu o modelo errado, os mitos errados, sobre o qual construiu uma psicologia do sexo masculino e feminino. Ele usou mitos infundidos com valores patriarcais, mitos que ganharam circulação em culturas de domínio masculino. Ou seja, né, sempre essa questão da seleção, do que você seleciona, que vai ser repercutido, porque não é como se não existissem outros mitos, ou como se sempre, tipo, as pessoas sempre tivessem imaginado assim, né? Então, ela vai falar: o mito do andrógeno primal sobrevive como parte de uma verdadeira cultura subterrânea, embora seja ignorado e desprezado por uma cultura que postula outros valores, e embora aqueles que relacionem seus estilos de vida diretamente a isso tenham sido ostracizados e perseguidos. A distância entre o mito e a organização social é talvez maior ou mais emaranhada nas sociedades tecnologicamente avançadas, mas o mito ainda opera como uma subestrutura do coletivo, ou seja, que nem aquilo que eu estava falando antes, né? Por mais que a gente se distancie, por mais que a gente fale, não, nada a ver, hoje em dia a gente tem a ciência, a gente tem a tecnologia e os mitos não nos afetam mais, a gente sabe que isso não é verdade, né? Que eles ainda estão aí, se você pega qualquer série, filme, música, tipo, ainda vão ter mitos muito básicos que voltam lá para tipo Adão e Eva, Caixa de Pandora e todos esses, o mal feminino, né, e todos esses exemplos de mitos, por exemplo, que ainda estão muito nos arquétipos do que a gente conhece hoje em dia e na forma como a gente se comporta, no que é esperado de ser uma mulher, por exemplo, ou de ser um homem, todos os estereótipos de gênero, né? Então, tipo, é igual você tinha falado antes, né? Às vezes a gente encara o mito como uma coisa, tipo, só do passado, das sociedades antigas e tal. Mas, na verdade, muito do que a gente tem no nosso subconsciente coletivo, assim, vem deles, né? E, tipo, às vezes a gente nem percebe, né? Obviamente, né? Não é uma coisa que a gente percebe muito, só se você realmente parar pra fazer uma análise sobre essas coisas e tal. Sobre todos esses mitos da feminilidade e da masculinidade e tal. Aí a autora vai listar mitos andrógenos, né? Que são esses que ela comentou, que falam sobre como o homem e a mulher eram um só e, enfim, não tem essa distinção de, tipo, um é melhor e o outro é pior. E eu acho isso super interessante, né? Justamente porque a gente não aprende sobre eles, né? A gente não vê esse lado. Então, quando eu li, eu fiquei tipo, interessante, né? Por que a gente não se baseou neles para, né, definir quem a gente é, ao invés dessas caixinhas rígidas? Mas, enfim, a gente sabe por quê, né? Por causa dessa sociedade capitalista e patriarcal. Mas, assim, é interessante ver que existe um contraponto a isso, né? Apesar da gente não aprender ele, geralmente. Aí ela vai falar do Yin e Yang, que ela fala, em termos mais concretos, o original grande, o primeiro ser das crônicas chinesas, é a Santa Mulher Tai. Yun, que era andrógena, uma manifestação combinada de Yin e Yang. Primazia é dada ao princípio feminino aqui. O gênero do substantivo é feminino por causa da função geradora da mulher. Então, esse ser original era considerado uma mulher, né? Taiyun, Taiyuan, enfim, desculpa, gente, não vou estar sabendo pronunciar essas coisas. Provavelmente estou assassinando aqui a pronúncia. Enfim, e é uma... tipo, a gente sabe aquele rolê do yin yang, né? Considerado uma coisa, tipo, um complementa o outro, né? Então, alguns dizem, tipo, um é o sol, outro é a lua, um é o masculino e outro é o feminino, mas eles não são colocados em opostos, né? Eles são colocados como complemento mesmo, né? Então, não tem uma hierarquia entre eles, assim. Você não acha que um é negativo e o outro é positivo, né?
E ela também coloca, né, que essa Taiyuan era a manifestação combinada dos dois, sabe? Porque seria o ser andrógeno, que é tipo, que tem tanto yin quanto yang. Até porque, né, se a gente for levar esse mito, né, pra gente e tal, tipo assim, você nunca é só um dos dois, saca? Tipo, se a gente for pensar em masculino e feminino. Sim. Da forma como as pessoas falam, né? Tipo, as características. Das características, tá? As coisas de estereótipos de gênero. Porque, claro, tem pessoas e pessoas, tem gente que se enquadra mais nos estereótipos do que é ser homem, do que é ser mulher. Mas, na verdade, ninguém se encaixa 100% neles, sabe? Tipo... Sim, exatamente. E justamente por serem características tão rígidas que as pessoas, né, estão aí sofrendo, estão tendo disforia de gênero, estão, enfim, né, sofrendo para se encaixar dentro desse padrão, as mulheres com, né, obviamente toda a pressão estética, gordofobia e todas essas merdas, e os homens também, né, corresponder um tipo de homem que muitas vezes eles não querem corresponder, né, obviamente não igualando, claro, eu não concordo com aquelas coisas que dizem, porque o machismo é tão ruim para o homem quanto é para a mulher, porque obviamente não é bem assim, mas quando a gente tava falando de estereótipos de gênero, a gente sabe que, tipo, eles não são quem a gente é, sabe? Nem pra homens. Pode ser o homem mais macho do mundo, ele nunca vai conseguir coincidir com, tipo, todos os estereótipos que falam sobre homens, sabe? Em algum momento ele vai chorar, em algum momento, tipo... São coisas muito rígidas, então, assim, é muito difícil uma coisa, tipo assim, alguém atender a todos eles exatamente. Não, e eles não foram feitos pra atender, tipo, a subjetividade humana, entendeu? Todas as formas diferentes que a gente pode ser, todas as formas diferentes que a gente pode agir, pode sentir e tudo mais. Eles são extremamente, tipo, caixinhas, realmente, como a gente falou, sabe? E coisas que, tipo, dizem, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, tipo, tira completamente, sei lá, qualquer sentimento de individualidade, de expressão, sabe? E, enfim, eu também realmente não conheço uma pessoa, eu nem acho que consiga existir uma pessoa que se encaixe 100% nos moldes tipo, de algum dos gêneros, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que se encaixe, tipo, 100% no estereótipo de gênero. Pelo menos não quando eu conheço bem a pessoa, né? Tipo... Talvez superficialmente, né, você veja, sei lá, Sim. a imagem da pessoa, tipo, sei lá, nas redes sociais e tal, aí parece, nossa, um cara super machão, é uma mina super femininazinha e tal, tipo assim, super estereótipos de feminilidade e masculinidade. Mas é realmente muito difícil, eu acredito que a pessoa seja 100%. Assim, na aparência, claro, acho 100% possível, mas, tipo, na personalidade e tudo mais, na vida, tipo... Véi, são sistemas tão rígidos, sabe, que... É foda, sabe? Com certeza você sempre diverge em algum ponto ali, sabe? Sim, e a gente vê por toda essa questão das pessoas estarem quebrando isso agora, enfim, o mercado também comprando essa pauta, né? Tipo, homens que usam saia, homens que usam maquiagem, porque daí, óbvio, pra eles, perfeito, né? Já que são mais pessoas comprando seus produtos, então por que não? E todas essas pessoas que sofrem, né, com todas as imposições de gênero e disforias e tudo mais, é justamente porque, cara, isso não é uma coisa acessível, tipo, não é uma coisa que tem como a gente chegar lá, porque não existe o chegar lá, entendeu? Tipo, sempre vai faltar alguma coisa. Mas, enfim. Daí, voltando para os outros mitos, ela vai falar também do Tantra, né? Que nesse rito religioso, culminando dos tântricos, é uma foda sacramental, o ritual da união do homem e da mulher que alcança, mesmo que apenas simbolicamente, a energia andrógena original, já que também não vai ter também essa divisão entre homem e mulher no Tantra. A mitologia hindu, onde, em oposição à mitologia judaica, o mundo fenomenológico não é criado por Deus como algo distinto dele. É a divindade em manifestação. Como Campbell descreve, a imagem do antepassado andrógeno é desenvolvida em termos de uma leitura essencialmente psicológica do problema da criação. Em uma descrição do que é ser andrógeno, encontramos: ele era tão grande quanto um homem e uma mulher se abraçando. Este eu, em seguida, dividiu-se em duas partes, e com isso houve um mestre e uma amante. Portanto, este corpo por si só, como o sábio Yajnavalkya, enfim, não vou saber falar isso, declara, é como metade de uma ervilha, ou seja, tipo, enfim, também pensando num ser que seria a junção dos dois, né, e não a divisão. No Egito também ela vai mencionar, né, como uma das primeiras formas de deidade era
Lua era Isis Net, uma andrógena. Então é a Auanauilona, deus principal do Pueblo Zuni. Então, tipo, lá também, né, tinham divindades e deuses que não necessariamente eram considerados ou homens ou mulheres, e sim seres, né, sem gênero, que eram andrógenos, que eram tanto um quanto o outro. Na Grécia, que o deus grego Eros também era andrógeno. Platão, repetindo uma versão corrompida de um mito muito mais velho, descreve em Simpósio 3 três tipos de seres humanos originais: homem-mulher, homem-homem, homem-mulher e mulher-mulher. Estes seres humanos originais eram tão poderosos que os deuses temiam, e assim por Zeus, cuja ascendência andrógena própria não o impediu de tornar o Kid macho metade dele. Depois ela vai falar também que na Austrália, alguns povos de lá também acreditavam. A Aranda da Austrália conhece um ser sobrenatural chamado Numbakula Eterna, que fez andrógenos como os primeiros seres. Então os separou, em seguida os amarrou de volta junto com um cânhamo para fazer casais. Essencialmente essa história que se repete em todo mundo primitivo. Algumas tribos africanas também, que ela vai falar dos melanesianas, que tem imagens de ancestrais de um ser com seios, pênis e barbas. Estátuas hindus que mostram Shiva e Shakti, unidos participando da mesma tradição devocional, onde nós percebemos que eles estão unidos em uma relação sexual, mas também é possível que eles representem um corpo andrógeno. E dentro da própria mitologia judaica, que apesar de hoje em dia a gente conhecer, tipo, Eva e Adão, antes de Eva, como muitas mulheres hoje em dia falam, né, muitas feministas têm resgatado, tem a mitologia de Lilith, né, que viria antes da Eva. E daí a autora vai falar, né? Mesmo a mitologia judaica fornece uma androginia primária. Aqui é substância de um metro cultura mais diretamente relacionada a nós. De acordo com Zohar, a mulher criada pela primeira vez não era Eva, mas Lilith. Ela foi criada coincidentemente com Adão, isto é, eles foram criados em um só corpo andrógeno, e Deus assim os dividiu, separando de modo que Lilith poderia ser vestida como uma noiva e casada com Adão. Mas Lilith se rebelou contra todo o conceito de casamento, isto é, de ser definida como inferior a Adão, e fugiu, sendo assim a primeira mulher feminista. Tanto que hoje em dia, muitas pessoas vocês já devem ter visto, tipo, sei lá, vários lugares e projetos usarem a palavra Lilith como símbolo de resistência, né? Porque diferente da Eva, ela era uma mulher que tinha sido feita igual a Adão, né? Tipo, no mesmo, como um ser andrógeno junto dele. E daí depois ela se rebelou quando tentaram fazer dela inferior. E daí, por isso, ela se rebelou, fugiu, e depois Deus criou Eva, que seria, tipo, a mulher submissa e tudo mais, que é, né, o mito que a gente tem até hoje em dia. Mas na própria tradição judaica, então, você encontra essas diferenças, sabe? Você encontra uma perspectiva diferente que não é muito contada por aí, que nem todo mundo sabe que existe, mas que existe, né? E fora isso, ela também vai falar que tem uma divindade andrógena judaica correspondente. A própria palavra para divindade Elohim é composta por um substantivo feminino e um final masculino plural. Deus é múltiplo e andrógeno. A tradição da divindade andrógena é mais claramente articulada no Cabala, um texto que, de forma escrita, remota à Idade Média. A Cabala oral, que é mais extensa do que o Cabala por escrito, se origina nos trechos mais obscuros da história judaica antes da Bíblia e tem sido preservada com, de acordo com os ocultistas, mais cuidados do que a Bíblia escrita. Isto é, a Bíblia foi reescrita, editada, modificada e traduzida, enquanto a Cabala oral manteve sua pureza. Resta apenas salientar que Cristo também tinha alguma noção de androginia. Então, enfim, essas são várias informações aí que para mim foram novas. Menos a parte de Lilith, porque eu já tinha ouvido falar e tal sobre esse mito. Mas... Quem lembra de True Blood? Exatamente. Ela aparece, né, no True Blood como um demônio, assim. É bem engraçado. No Supernatural também, né? Como um demônio. Então, a cultura pop aderiu disso, né, também. Ela aparece em alguns filmes, séries e tudo mais. Mas, enfim, eu acho essa parte do livro bem interessante, porque ela mostra que, tipo,
sei lá, se o seu argumento for, sempre foi assim, sempre existiu homem e mulher, da forma como a gente conhece hoje, a gente sabe que não mais, né? Tipo, quem tá questionando o gênero hoje em dia, seja pra qual lado a pessoa for, né? Seja pro lado abolicionista ou pro lado de vamos criar 5.000 novas caixinhas, de qualquer forma, tem muitas pessoas questionando justamente porque as pessoas não se sentem representadas por esses arquétipos, né? Então, você voltar e você ver que existe fora da hegemonia do que a gente conhece, existem várias outras histórias, mitos, existem outras tribos com suas próprias tradições que não necessariamente repercutem isso no mesmo nível. É muito interessante. Enfim. Sim, tipo assim, às vezes a gente tá tão presa, né, nessas noções. É claro, né? Porque é isso, o senso comum é o que a gente tem hoje em dia, mas que a gente esquece que existem outras histórias, como ela falou, que outras que a gente poderia ter seguido, né? Que se não fosse tudo isso, né? Toda a questão de ser uma sociedade patriarcal, capitalista, etc. A gente poderia muito Exato. bem ter tirado nossas informações, digamos, nossos arquétipos do que é ser homem, que é ser mulher, desses mitos, né? Tipo, tentar entender, por exemplo, um como complementar ao outro, em vez de um como superior ao outro. Ou então um, tipo, realmente como o mesmo ser, né? Como alguns desses mitos dizem, tipo... Sim. Que não é, tipo, duas pessoas diferentes e, enfim... opostas uma da outra. E assim, é muito, tipo, independente do que você acredita, sabe? A gente sabe que essas religiões e esses mitos, eles têm impacto na sociedade. Então, sei lá, é bem sintomático, né? Você pensar, tipo, por que a Igreja Católica não fala de Lilith, tá ligado? Tipo, por que isso é apagado, independente de você ser religioso ou não, ser ateu, whatever, né? Isso não vem ao caso, mas é muito, né? A gente sempre vê, obviamente, tipo, as pessoas pegam um negócio que, né, tá lá escrito e vão articular aquilo, vão interpretar da forma como elas quiserem pra beneficiar as pessoas que elas querem beneficiar, né, obviamente. Isso não é novidade, então é interessante olhar pra esse outro lado, sabe? Não pra dizer que, é porque tem essa história que, tipo, a gente não devia oprimir mulheres. Óbvio que não, né? Tipo, mas para mostrar que existem sim outras formas de pensar, existem sim outras formas de ver o gênero e de tentar pensar para um mundo melhor, realmente, né? Porque, enfim, se você percebe o quão errado estão as coisas, se você sabe que tem algo muito errado, tipo, sei lá, cara, como que alguém pode olhar para esse sistema, essa divisão hierárquica entre homem e mulher, sabe, ver um monte de gente querendo transicionar de um pro outro, gente se ferrando, gente não se identificando, homem se matando porque não é homem o bastante, enfim, todos os problemas que a gente sabe que estão ali dentro e achar que isso é normal, tá ligado? Tipo, né? Ou que isso é natural. Exato, tipo assim, eu acho que já tá mais do que óbvio e deveria estar pras pessoas que, esse rolê não funciona, saca? De pensar em homens e mulheres dessa forma, tipo, como você falou, tem tanta gente, se sentindo mal por conta disso, saca? E que, tipo, não é difícil de você enxergar, e tipo, e vai pra muito além do que essas coisas, tipo, o homem não pode chorar, sabe? Você viu esses dias aquele post do Quebrando o Tabu, barf, enfim, do Quebrando o Tabu, que era tipo coisa... Tocando o tabu, como meu amigo chama. Como? Tocando o tabu. É super direito. Enfim. Tipo assim, que falava, tipo assim, a masculinidade também faz mal pro homem. Tem um cara e tá falando, tipo, o homem pode sim gostar de flores, não gostar de futebol, não sei o que lá. Aí eu fiquei, tipo, sério, eu até vi um tweet também, né, retweetando isso e falando, tipo, uau, gostaria que a masculinidade fosse só, tipo, o cara não gostar de futebol ou gostar de flores, saca? Não, masculinidade é tipo você assistir pornografia e violentar mulheres, tá ligado? Exato, é você bater na mulher, é você ser um escroto com as mulheres, é você fazer, sabe, violência psicológica, violência sexual, você realmente ser violento, saca? Porque a masculinidade, acima de tudo... assediar, né? Acima de tudo, ela é pautada na violência e na agressividade, saca? E aí depois, por isso que existe tanta violência de gênero, né? Eu tava vendo aqueles vídeos, não sei se tá vendo, do Potências Negras, do Murilo Araújo, que ele tá postando esse mês todo dia, né? Então não tô atualizada, obviamente, porque tem muito vídeo,
mas tem um que ele entrevistou um cara, não vou lembrar o nome agora, mas que é um homem trans, que ele tem um time de futebol, né, pra homens trans. E daí ele fala justamente isso, tipo, a gente trabalha essa questão de, tipo assim, porque daí a pessoa transiciona pra homem, ela acha que ela tem que assediar as mulheres, que ela tem que agir de tal forma, não sei o que lá. E é isso, né, porque é isso que eles aprendem o que é ser homem, então, tipo, faz sentido. Mas eu acho, tipo, é muito ingênuo falar, tipo, ai, nossa, porque ser homem é gostar de azul. Tipo... Tipo assim, como se não tivesse muitas outras coisas envolvidas aí, que é, tipo, muito pior, muito mais, sabe, muito mais tenso e que é realmente, verdadeiramente o que coloca as mulheres em risco e, tipo, Exato. o que a gente E pra fala, mim, quando a o gente problema fala de desse abolir tipo- isso, é por causa disso. Não exatamente, tipo, ai, não, homem, porque é pra você poder chorar, sabe? Tipo, claro, Pra você óbvio. poder broxar. Isso vai ser seria uma repercussão positiva, né? Seria um efeito positivo, mas assim, não é por isso que a gente tá preocupada, sabe? A gente tá preocupada porque vocês estão nos matando, velho. Tipo assim, todos os dias, nos estuprando, nos matando, nos, sabe, nos violentando de várias formas. É isso que me preocupa de verdade. Sim, e o que me preocupa é que daí sempre cai, né, em cima, tipo, do movimento feminista. Tipo, porque isso também é pauta feminista. Não, isso é pauta de qualquer pessoa que está questionando os estereótipos de gênero. Tipo, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Não cabe ao movimento feminista. Claro, o movimento feminista tem que também, obviamente, querer abolir o gênero, porque, né, dentro do feminismo radical, e pensar numa outra forma de sociedade, mas você não precisa ser feminista pra pensar nisso, entendeu? E não é, tipo, você não tem que jogar essa tarefa em cima das mulheres. Tipo, se você quer discutir masculinidade, se você quer discutir uma nova forma de ser homem, faz isso você com seus amigos, tá ligado? Não joga isso como tarefa de mulheres que não sabem o que é ser homem. Então, como que a gente vai pegar essa tarefa, tá ligado? E eu ia falar, na verdade, que isso é muito mais tarefa dos homens pra falarem entre eles e tal, do que nossa. Porque, tipo assim, como você falou, eu não tenho essa vivência. Eu não sei, na verdade, Sim. como é ter esse tipo de, entre aspas, opressão. Não é bem uma opressão, né? Mas, tipo, esse tipo de... Sabe, esse tipo de peso desse estereótipo específico em cima de mim, saca? Então, tipo assim, eles que se resolvam entre eles e conversem entre eles se eles querem mudar isso, porque eles deveriam querer mudar isso, de fato. Porque isso não faz bem pra eles. Quando a gente fala que mais homens se suicidam, mais homens às vezes, sabe, ficam mal, enfim, se suicidam, tem depressão, tem a saúde mental muito fragilizada, etc. Fora que toda a parte de exploração de classe cai muito mais em cima deles, em relação a salários e, enfim. Tem que sustentar a casa, etc, etc, enfim. Mas isso são eles que tem que resolver entre eles e ver como que eles fazem, sabe? Não é nossa pauta exatamente, sabe? A gente tem que estar falando sobre as coisas. Véi, o fato de que eles nos matam, o fato de que o cara, ok, ele não pode chorar, não sei o que lá, mas ele vai lá e faz o quê? Desconta na esposa, saca? Ele não vai ficar só puto ou só deprimido, saca? Igual quando tem um monte daquelas histórias do tipo, o cara matou a esposa, o filho e depois se matou, saca? Tipo. Exato, é super comum. Fora, tipo, né, toda a violência masculina no geral. Em relação, tipo, quando tem esses tiroteios é sempre homem, etc. Não sempre, mas assim, 99,999% das vezes. Esses tiroteios nos Estados Unidos e tal. A gente pensa que, né, quem é que tá fazendo isso e por quê, né? Porque, assim, eu acho que esse ano a mídia começou a dar um pouco mais de atenção pra esse rolê do mas por que esses caras são. Por que são sempre caras brancos? Dependendo da mídia, né? Mas enfim. A falar um pouco mais sobre isso. Mas antes era só, tipo, o cara fez isso, sabe? Tipo, tá, mas por quê? Por que que todos esses atiradores são homens brancos? Por que, sabe? A gente tem que questionar essas coisas e tem que tentar mudar, porque no fim, todo esse episódio, tudo que a gente tá falando é sobre abolir o gênero, né? Por conta dos estereótipos de gênero serem tão nocivos. E a gente pode resumir com um fato. A masculinidade, né, com uma frase, assim, a masculinidade que as pessoas sempre falam. Mas é que tem que desconstruir a masculinidade tóxica, não sei o que lá. A masculinidade por si só é tóxica, entendeu? É tóxica. Isso é um pleonasmo pra mim, você falar masculinidade tóxica, é redundância, sacou? Não existe uma masculinidade hoje que não seja, né? Tipo, claro, a gente tem que lutar pra ter modelos... Bom, não, né, na verdade, enfim, mas modelos diferentes, mas na real o ideal seria não precisar ter outros modelos, e sim não, né, abolir completamente. Como a gente falou, assim, é uma pauta utópica e não, eu não acho que eu vou viver para ver isso, mas seria muito mais o que eu desejo do que, tipo, ficar falando, né, tipo, esse tipo de masculinidade é tóxica, tipo,
sabe, o fato de existir masculinidade e feminilidade já é tóxico por si só. Pois é, tipo assim, a gente tem que, sabe, ter em mente, tudo bem, claro que eu entendo quando as pessoas falam que tem que, tipo, desconstruir a masculinidade tóxica, elas querem dizer, né? Falar isso, falar sobre como os homens têm que ser diferentes, etc, etc. Mas, tipo assim, a própria masculinidade já é tóxica, a gente tem que lutar pelo fim dela e pelo fim dessas noções do que é ser homem e que é ser mulher. E não é uma questão só de... É isso, sabe, que a gente falou, não é só uma questão de, tadinho, o homem não pode chorar, ou ele tem que assistir futebol, ou aí ele tem que ser másculo. Não, velho, é questão realmente, literalmente de vida ou morte, sabe? Porque a gente tá morrendo e não é por uma coisa, sabe, tipo... Véi, vários estudos, várias coisas, várias teorias já mostraram, já deixaram óbvio que o porquê que o cara vai lá e bate na mulher, porquê que o cara estupra a mulher, entendeu? Não é uma coisa inata, não é uma coisa, nossa, ele precisa fazer isso. É porque a masculinidade é baseada nisso, é na força, é em você... Se sabe, sentir superior, né? Se sentir superior de forma... Desumanizar o outro. Exato, desumanizar a mulher e querer dominar ela de alguma forma. Então você vai lá e estupra ela, ou você bate nela. O que mais chama atenção, assim, em relação a esse capítulo, agora que a gente já terminou a parte teórica, basicamente é isso, ele é meio curtinho mesmo, e daí no próximo a gente vai falar mais sobre essa questão da androginia, é que ainda é tão atual, né, a gente ficar pensando em formas diferentes, tipo, formas de acabar com o gênero, mas ao mesmo tempo é triste que, tipo, hoje em dia, ao invés das pessoas irem pra esse lado, o movimento feminista mesmo e LGBT, tipo, tá tão liberal e tão, né, que acaba indo pro lado de criar 30 mil gêneros novos e virar uma parada super liberal, individualista, sabe? Então, eu acho que é um capítulo bem importante, assim, a se resgatar, né? Que devia ser... As pessoas deviam ter mais conhecimento, assim, né? Disso. E deviam conhecer, assim, né? Esse lado, tipo... Enfim, saber que existe uma outra linha de pensamento em relação a isso. Porque, tipo, a pessoa se revolta com o estereótipo de gênero e tal, ela é contra isso, mas ela vai lá e ela acha que, tipo, faz mais sentido criar 30 mil gêneros no Tumblr do que, tipo, falar que, cara, tá tudo bem você ser um homem que usa saia, tá ligado? Tipo, isso não é um novo gênero, homem não sei que lá, você é só um homem que usa saia, você ainda é um homem, tá ligado? Tipo... Na real, ser contra os estereótipos de gênero, eu acredito, pelo menos, né, na minha visão, eu imagino que isso seja verdade, que todo mundo que tem um pouco de noção, assim, sobre feminismo e, enfim, sobre o machismo da sociedade, etc., é contra, sabe? Eu nunca vi uma feminista falar, não, estereótipos de gênero são incríveis. Mas, tipo, o problema é que a gente tem, às vezes, né, noções diferentes sobre como acabar com eles, né? Sobre como lidar com eles e tal. Então, como você falou, tem gente que acredita que o melhor é você ter uma classificação, outros gêneros, ou agênero, gênero fluido, etc, etc, não binário. E tem gente... E que, assim, eu super entendo por que isso faz sentido, sabe, pras pessoas. E tem gente que acredita que isso seja melhor, porque aí, sei lá, vai fazer as pessoas se sentirem melhor, né? Porque, tipo, eu não me enquadro nesse estereótipo do que uma mulher deve ser, então melhor não me identificar como mulher, saca? Tipo... eu acho que, idealmente, no mundo ideal, talvez esse não binário seria o mais próximo do andrógeno, né? Eu acho que faz um sentido. E eu acho que eu concordo com uma coisa que eu não lembro em qual texto que eu li uma vez, né? Na verdade, todo mundo é um pouco não binário, né? Tipo assim, se for parar pra pensar, porque as categorias de gênero são realmente tão rígidas e tão distintas uma da outra. Tipo, homem tem que ser tudo isso, mulher tem que ser tudo aquilo. Se você destoa um pouco disso, você já é um pouco ali, né, tá nessa escala, digamos assim, do que é masculino e o que é feminino. Acho que ninguém tá 100% em nenhum dos polos, sabe? Quer dizer, tem gente que tá, mas, enfim. Mas é difícil. É difícil. Mas aí tem essa noção de que, tipo, o que as pessoas acreditam que se deve fazer sobre isso, né? Tem gente que acha melhor realmente você ter vários gêneros e a pessoa se identificar com qual ela se sentir mais confortável, etc, etc. E a gente acredita nessa questão de que você não tem que ter gênero nenhum, né? Você tem que lutar por uma sociedade em que a gente possa só ser pessoas e não precisar o que não significa se apagar as diferenças materiais, obviamente. É. Que é isso que me incomoda, sabe? Porque, tipo,
do discurso, assim, não binário, porque uma coisa é, que nem você falou, eu concordo, todo mundo é um pouquinho não binário, de certa forma, tipo, de não se identificar completamente com um lado nem com o outro, só que uma coisa é você, tipo, apagar isso e falar, não, então eu sou de um outro gênero completamente diferente, e você apagar toda a questão, tipo, do que diferencia hoje na sociedade materialmente, infelizmente diferencia homens e mulheres, e acabar puxando o tapete, né, tipo, dessa luta, sabe? Pois é, eu acho que é uma coisa, uma discussão bem perigoso. complexa também e tudo mais, mas o que a gente tira, né, desse capítulo da Andrea, enfim, de nossas outras leituras e tal, é que realmente esse sistema, e das nossas vivências, né, obviamente, esse sistema de gênero que a gente tem hoje não está funcionando. Ele precisa ser abolido urgentemente, a gente tem que achar jeitos de fazer isso, sabe? Ou assim, se tá funcionando funcionando pra um Exato, grupo que eu muito falo, seleto de não, pessoas. não na tá verdade. funcionando pra gente, né? Tipo assim, pra uns mais do que outros também, né? Pra uns tá causando o quê? Morte e problemas mentais e várias outras coisas. Pra outros causa apenas pequenas preocupações, mas enfim. E pra algumas poucas pessoas não causa nenhum problema. Exatamente. Que eu sempre, tipo, eu acho importante apontar que, tipo, claro, né, a pessoa que tá lá no topo da cadeia com todos os privilégios, tipo, o homem branco, hétero, etc., burguês, ele se beneficia disso, obviamente, né? Mas, enfim, aí também vem várias outras opressões no meio que se intercalam, né, de classe, de raça e tudo mais. Mas para a grande maioria de nós, que é a grande maioria, então por isso mesmo que a gente devia estar pensando, né, numa outra forma de ser e de se relacionar, não está bom. Então, né? Véi, a gente tem que pensar nisso e a gente tem que parar de falar sempre, ai, porque isso é muito utópico, você vai acreditar num mundo que não tem gênero, não sei o que lá. Ok, sabe, se você acredita que é muito utópico, de boas, tipo, pense o que você quiser. Mas eu acredito que a gente tem que pensar em formas de desconstruir o pensamento das pessoas sobre esses estereótipos, sabe? E isso passa por várias Sim. coisas, mídia, enfim. E que o ser humano pode ser melhor do que ele é, né? Tipo, Da enfim. gente tentar desconstruir aos poucos esses estereótipos, essas noções de que mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim, lutar para que isso seja desconstruído em todos os Sim. lugares, assim, para que a gente quebre essas ideias tão rígidas do que é ser um, do que é ser o outro, e de que um é superior ao outro. Sim. No próximo episódio nós vamos falar mais sobre isso, porque daí já é o último capítulo do livro e depois tem apenas o pós-fácil, então faltam só 2 episódios depois desse. Eu acho que a gente encerra por aqui, né? Então, essa conversa sobre esse capítulo. E a gente espera que vocês tenham tido muito para refletir sobre e tenham ficado interessadas em procurar esses ideais que a Andrea Dworkin e que o feminismo radical traz sobre a abolição de gênero. E a gente vai falar mais sobre isso nas nossas mídias sociais, provavelmente. E acho que é isso. Você tem mais algum recado, Isa? Não, acho que é só isso. Tem a questão do podcast. Sim, a gente não pode esquecer disso, que vocês devem ter percebido que tem uma nova vinheta, né? Aqui no episódio. Então agora a gente tá participando do podcast Delas. Deixa a Letícia explicar aí um pouquinho. Então, o podcast Delas é uma rede que eu conheci quando eu fui no evento lá em São Paulo, do Spotify. E é uma plataforma que a Domênica criou. A Domênica, eu conheci ela lá, ela é uma mulher que já faz podcast há vários anos, e ela criou essa plataforma para juntar vários podcasts de mulheres e, enfim, ter essa divulgação, ter essa rede, ter esse apoio entre a gente, porque ninguém cresce sozinho, né? E uma coisa que, tipo, essa comunidade da podosfera, que a gente tá percebendo muito, é que realmente a galera quer muito se ajudar e, enfim, todo mundo é muito aberto. Sei lá, eu não tive nenhuma decepção, assim, com ninguém que eu conheci. E então, aí eu conversei com ela essa semana sobre entrar na rede, sobre entrar na plataforma. Então a gente vai ter um espaço ali no site dela e para colocar o nosso podcast, para publicar conteúdo. E vocês vão sempre ouvir essa vinhetinha entrando no começo e na saída, e talvez venham outras parcerias aí pela frente e outros, enfim, a gente tá participando aí desse movimento, né, para dar mais voz para as mulheres e para se juntar cada vez mais e estar cada vez mais presentes aqui na podosfera para que as pessoas ouçam mais mulheres e tem tudo a ver, né, com o nosso propósito. Então a gente falou, por que não? Se encaixou muito bem, assim, foi uma conversa muito legal aí que a gente teve.
Então, daqui pra frente sempre vai ter, né, essa vinhetinha aí do podcast delas. E a gente convida vocês a entrar lá no site e conhecer os outros podcasts que estão na rede também, a utilizar a hashtag o podcast delas, assim como a hashtag Mulheres Podcasters, para encontrar outros conteúdos muito legais, principalmente se vocês têm interesse no nosso tipo de conteúdo, vocês provavelmente vão ter interesse no conteúdo que outras mulheres estão produzindo, porque tem muita mulher foda por aí produzindo conteúdo, né? Então, acho que é isso. Mais novidades provavelmente virão mais pra frente, depois desses 2 episódios, também muito possivelmente, né? Porque depois a gente pretende fazer outras temporadas e parar um tempinho pra pensar aí, né, no qual vai ser nosso futuro por aqui, mas a gente com certeza vai querer continuar, né? Então, pra quem gosta, continua nos seguindo aí. Quem quiser mandar mensagem, tem o e-mail também, o pessoalpolitico@gmail.com. Tem lá no Instagram, o Pessoal é Político. Agora a gente tá no Twitter também, que é uma outra novidade. O Pessoal Podcast, eu acho, @. É um pouquinho diferente, mas enfim, vou colocar aqui na descrição também. O Pessoal Podcast mesmo. Pessoal Isso, Podcast, isso aí. senhor, quer dizer. Isso, Pessoal Podcast, @Pessoal Podcast. Nos segue lá no Twitter. E acho que é isso. E se quiserem falar com a gente tá sempre bem aberto aí também, no meu perfil ou no perfil da Isabela. E também para outras parcerias que vocês, sim, se vocês souberem de outras parcerias, outras movimentações em relação a mulheres nessa área, estamos sempre abertas aí a conhecer outras pessoas e aprender cada vez mais, crescer por aqui. Acho que é isso. É isso então. Tchau, tchau, gente. Muito Tchau, obrigada pela gente. paciência Espero que vocês tenham gostado do episódio. de esperar tanto tempo pra sair e tal. A gente demora, mas tamo aí. Estamos aí e pretendemos melhorar isso também da frequência, né? É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.